Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 4. E o tema dessa ministração é Sementes para a Eternidade. E antes da gente ler, eu queria contar uma história de um fazendeiro. Pode já deixar aí. E eu comecei a estudar, sobre sementes, aí eu fui buscar várias coisas. E aí eu estava vendo a história de um fazendeiro que o neto dele amava quando o avô ia semear. Arar a terra, para preparar a terra para a semente. E aqui a história ele fala: avô, quando que você vai? E aí ele falava: daqui a um dia você vem para cá que nós vamos semear. E o menino ia com o avô, e eles andavam bastante. E o menino perguntava: é aqui, vô? Aí o avô falava: não, ainda não. E continuava andando. E aí na história diz que de repente o avô disse assim: para agora, é aqui. Essa terra é boa. E aí eles começaram a jogar as sementes. E o menino fala: vô, como você sabe que essa terra é boa? Porque ela é úmida. Ela é uma terra que pode receber as coisas e as coisas vão frutificar. E diante disso nós vamos ler o texto. Mas que fique gravado para você que o que nós precisamos é ser uma terra úmida, cheia da presença dele. A parábola do semeador. Certo dia, uma grande multidão vinha de várias cidades. Juntou-se para ouvir Jesus. Está igual ou não? Então é melhor ler aqui, né? E ocorreu que uma... Vou ler aí. O semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente. Parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras quando germinou. As plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando eu estava estudando, o Espírito Santo eu já tinha lido algumas vezes, já até ouvi ministrações, mas me chamou muita atenção aqui, quando ele fala aqui assim, ó. Um lavrador saiu para semear, enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, onde foi plantado, e as aves vieram e a comeram. E a gente vai ler agora o restante, que a gente vai pular agora o texto, e a gente vai para o versículo 11, do 11 ao 16, porque ele vai explicando em relação às sementes de acordo com a terra, né? E aí a gente vai falando. Ele diz assim: e este é o significado da parábola. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e serem salvos. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando vêm as provações. As que caíram entre os espinhos representam todos aqueles que ouvem a mensagem, mas logo são sufocados pelas preocupações, riquezas e prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. E as que caíram em solo fértil representam os que, com o coração aberto e receptivo, ouvem a mensagem e aceitam, e com paciência
produzem uma grande colheita. Amém. E esse texto, né, mostra, Jesus estava falando que a palavra precisava ser divulgada. E eu creio que o ano de 2025 para a CCR vai ser um ano que a palavra vai ser divulgada. Nós vamos entrar nesse lugar de evangelismo, de pregar, de declarar, para fora, não só aqui dentro. E aí eu fui pesquisar. Como é que era lá em Israel? Como é que eles faziam para semear? E vendo, né, buscando... desculpa. Vendo e buscando, em Israel, eles semeavam em outubro, porque em outubro era a época que via chuva temporã. E era nessa época que eles semeavam, porque era um momento que vinha chuva e a terra ficava úmida. E quando a terra fica úmida, há possibilidade de dar frutos. Então, eu e você precisamos estar úmidos da presença do Espírito Santo, cheios da palavra, da água, da vida dentro de nós, para que a gente possa produzir. Eclesiastes 11:2 diz assim: pela manhã lança a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabe qual prosperará. E quando eu estava lendo aqui, né, em relação à semente, ele saiu jogando a semente, não foi? Foi jogando e ele não parou. Ele jogou, percebeu que a terra era o quê? Cheia de pedras, mas ele não desistiu. Ele continuou. Desculpa, eu esqueço. Ele não desistiu, ele continuou. Por quê? Porque ele entendeu que o papel dele era semear. O nosso papel é semear. O nosso papel é semear. E quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, qual era a expectativa dele em relação a essas sementes que ele estava lançando? Será que ele já queria ver o resultado da semente? Semente, muitas vezes, demora um tempo, né? Acho que a única que começa a brotar rápido, se eu não me engano, é o feijão, não é? Que você bota lá no algodãozinho, não sei o quê, daqui a pouco ele já está dando broto lá. Mas sementes, muitas vezes, demoram um pouco para dar fruto. Mas ele não desistiu, ele continuou semeando. E o problema na nossa vida hoje, que é tudo tão imediato, o que acontece é que a gente semeia aqui e a gente já quer ver resultado ali. E muitas vezes não é assim que funciona. E Deus quer trabalhar em nós nesse processo de que a gente lança semente e a gente vai gerar fé para que a gente possa ver o resultado da semente lá na frente. Então, aqui nesse texto, o que é importante é o solo. Não é a semente, é o solo. O resultado de cada tipo de solo determina o que acontece com a semente. Você viu, a semente foi lançada numa terra que era cheia de pedras, não deu em nada. Numa terra que até eles receberam rápido, mas rapidamente foi sufocada, se perdeu. Então é o solo que determina. Deus te chama nessa noite para lançar sementes que trabalha no solo. Quem trabalha no solo da sua vida e da minha vida é Ele. Às vezes a gente acha que o trabalho é nosso. O nosso trabalho é descansar nele, né? Tem até uma canção que fala sobre isso. A gente inverte as coisas. A gente, como está no dia a dia, correria, a gente trabalha e a gente acha que é o nosso papel, mas não é. O nosso papel é lançar a semente no solo. O único papel, digamos, que a gente tem é que a gente possa, nesse solo, estar regando ele. Mas quem dá o crescimento, quem faz com que brote é o Senhor. E aí eu te faço uma pergunta. O que você semeou em 2024? O que eu semeei? Quando eu estava estudando, eu comecei a pensar.
gente tem semeado para ver em 2025 o Rio de Janeiro transformado? Ou a gente já não acredita mais que Deus pode alcançar? Ou a gente já não acredita mais que uma pessoa pode entrar aqui paralítica e sair daqui andando? Que um cego pode chegar aqui e sair daqui enxergando? Em 2025 vai ser um ano que Deus vai fazer isso nas nossas vidas. Quando eu estava estudando, o Espírito Santo falou algo comigo. Eu não sei se você está aqui nessa noite, que você se lamenta por coisas que você até semeou e não recebeu ainda, então você desistiu de semear. Mas eu quero te incentivar essa noite a semear na presença do Pai. Ele não vai te deixar, sabe, no vácuo. Ele não vai te deixar sem resposta. A questão é que a gente quer resposta agora. Abraão não teria Isaac se ele não tivesse esperado 25 anos. E eu não estou dizendo que você vai ter que esperar 25 anos. Porque Deus sabe como trabalha com cada um de nós. Mas o que eu quero dizer é que o mesmo Deus que trabalhou em Abraão 25 anos para ter Isaac, foi o mesmo que em 4 dias ressuscitou Lázaro. Mas é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será eternamente o mesmo. Eu acho que a gente se acostumou, porque tem vários tipos de Bíblia e a gente acha, tudo bem, se ele quiser fazer, ele faz. Ele quer fazer. Se ele não quisesse fazer, não estaria na palavra. Existem pessoas desesperadas, gente, precisando de uma palavra, precisando de uma resposta. E a resposta é Jesus. A resposta não é um emprego, não é um casamento, sabe? Talvez a sua semente de amargura seja: Deus não me deu o marido que eu pedi, Deus não me deu o filho que eu pedi, Deus não me deu o emprego que eu pedi, sabe? Tira os seus olhos daqui dessa terra. Olhe para a eternidade. Deus pode te dar esse emprego, pode te dar esse marido, mas a maior motivação do seu coração precisa ser Jesus. A questão é que nós queremos colher a 100, 60 e 30%. Mas nós não semeamos e queremos colher da semeadura do outro. Salmo 126, 5 e 6, diz, que ele vai lançando a semente, chorando e lançando. Com alegria, ele volta com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo aquilo que Deus declarou e derramou sobre ele. Nesse ano de 2025, Deus quer nos levar a um nível de mergulharmos completamente nele e entrarmos numa dependência completa nele. Porque nós não somos dependentes, gente. Desculpa, não somos, e eu estou incluída nisso. Nós somos em parte. Porque quando a gente acha que pode ajudar, a gente vai e faz. Mas ele quer nos levar nesse nível, de depender completamente. De abrir os olhos e falar: Senhor, o que é que eu vou fazer hoje? O que o Senhor tem que fazer hoje que o Senhor possa me usar para que isso aconteça hoje? Então, nós vamos falar sobre esses 4 tipos de solos. Esse primeiro solo, ele é firmado em si mesmo. Ele estava perto, no caminho, mas mesmo assim, ele foi roubado da palavra de Deus. Talvez a gente se identifique com isso. Às vezes a gente está perto, a gente está aqui na igreja, a gente está ouvindo as palavras, mas a gente é roubado, porque a gente não crê que a palavra que foi liberada é para a nossa vida. A gente acha que é para a vida do vizinho, a gente acha que é para a vida de algum familiar nosso, mas se você está aqui nessa noite, essa palavra é para você e para mim.
a palavra é tirada, o coração se perde, gente. Palavra, palavra de Deus, a palavra de Deus. Quando nós não estamos na palavra de Deus, o nosso coração se perde. O segundo solo. Esse segundo solo, ele só quer por um tempo. Bom, quando eu conseguir o que eu preciso, tá tudo bem, eu estou juntinho. Mas, se demorar muito para acontecer, não consegue permanecer. Esse segundo solo não tinha raiz, por isso ele não conseguiu permanecer. Eu e você precisamos estar arraigados nessa palavra para permanecer em 2025, 2026, 2027. Nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas o que nós sabemos é que nós temos que estar preparados. E talvez você tenha pensado assim, demorou demais, então não é de Deus. Será? Ou você está querendo apressar as coisas? Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. O nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Ele não mente, gente. Se Ele declarou, falou que faria algo na sua vida, continue crendo. Sendo um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, continue crendo. As circunstâncias mudam, Ele não. O terceiro solo. Esse até crê, mas as pressões da vida o fazem parar. São engolidos pelos cuidados da vida. Então, cuidado. Cuidado com o trabalho. Cuidado que eu digo é no sentido assim, cuidado para não tomar o lugar de Deus na sua vida. Cuidado para não tomar o lugar de Deus na minha vida. A família, os amigos. E talvez você esteja idealizando a família perfeita, a igreja perfeita, o trabalho perfeito. Desculpa, gente, não é comercial de Doriana, que é tudo lindo, você olha lá, a família perfeita, o pão, a mesa linda, maravilhosa. Deus vai te dar, sim, o que vem dele é perfeito, mas não significa que você vai olhar e vai achar perfeito. Tenha os seus olhos nele. E aí o que me chamou a atenção nesse terceiro aqui, que fala assim, eles são sufocados e por esse motivo eles não dão frutos com perfeição. Uau, eu nunca tinha prestado atenção. Eles não dão fruto com perfeição. A perfeição vem de Deus, claro, não somos nós. Mas por que não dão fruto com perfeição? Porque não estão ligados a Ele para dar fruto. E é exatamente isso que Satanás quer fazer. Com que cada um de nós aqui ache que não pode dar fruto. E dessa forma ele nos paralisa. Ah, eu não consigo dar fruto, então eu vou ficar aqui sem fazer nada. Mentira! Você pode dar fruto se você estiver ligado à videira verdadeira. A fonte das águas, você vai dar fruto. Não permita que as forças exteriores paralisem a sua vida. As pressões vêm, sim, vêm, mas no ano de 2024 ainda, para 2025, Deus pode te trazer o escape sobre essa situação que você está vivendo. E o quarto solo é o solo do coração. Recebe com alegria e fé. É a semente que cai numa boa terra. O que significa isso? A gente é bom? Não.
É um solo que abre o coração por inteiro, falando assim, ó, eu não sei como o Senhor me aceita. Com todos os meus erros e os meus defeitos, o Senhor me aceita. Mas é esse tipo de solo que Ele quer. Que reconhece que só Deus poderia fazer. E o mais interessante, esse solo aqui, né? Diz que ele semeou e recebeu 100 vezes mais. Deus grandioso, Deus misericordioso. Então a gente acha, eu semeei um, vou ganhar, né? 2. Você pode não semear nada e Deus derramar sobre você. É Ele quem faz. Mas você pode semear 10 e Ele derramar 1000 sobre você. Amém. Glória a Deus. Mas o que eu e você precisamos entender é que as nossas sementes precisam ser lançadas. Lance sementes em solo fértil. Faça declarações nesse ano de 2024 ainda. Sabe, se você tem orado por alguém sobre conversão, decrete, declare, profetiza que é o ano da salvação, da cura, da libertação, da abundância na vida financeira. Declare que seja um ano ainda, esse de 2024, para que haja essa mudança. Esse solo aqui, esse quarto solo, estava bebendo da fonte eterna. E de onde eu e você temos bebido? A nossa raiz só consegue ser forte se ela estiver fincada na palavra de Deus, no que é eterno. 1 Pedro 1,25, por favor. 1,25. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Você entende isso, a dimensão disso? Que essa palavra permanece para sempre? Então, quando você decreta, quando você libera essa palavra aqui, ela não fica solta, ela vai para a eternidade. Ela vai cumprir o propósito. O Espírito Santo de Deus quer nos levar essa noite a começar a semear, a semear, a semear, a semear. Você começa a semear em 2024. Você pode ver a resposta em 2024, mas você pode ver em 2025, você pode ver em 2026, mas não deixe de semear. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, se a gente tem dúvidas de coisas que a gente precisa fazer, o que a gente precisa é se agarrar a essa palavra aqui, que é ela que vai discernir. Não, peraí, esse propósito aqui não está muito alinhado. Não, mas esse está. E é o ano de fazermos isso, é agora. Eu não sei com que tipo de terra você se identificou aqui nessa noite. Ou com mais de um tipo, não sei, talvez. E uma coisa que eu tenho entendido nesse tempo, acho que desde setembro, e eu tenho falado para algumas pessoas, pare de se lamentar pelo que não aconteceu ainda. Não use seus lábios para se sabotar.
Porque às vezes a gente começa, sabe, a se sabotar. Tinha um desenho antigo que ele ficava, ó vida, ó céu, ó, né? Mas não é tão diferente às vezes o que a gente faz. Tá vendo aí, tá vendo? Não sirvo para nada. A minha vida é assim. Não, lance semente. Você tem um Deus que é por você, que vai te capacitar a vencer sim as batalhas. A questão é que a gente precisa viver o hoje, lançando semente para a eternidade. A gente quer viver o hoje, receber a semente hoje, o resultado hoje. Mas ele te chama para viver o hoje, lançar a semente, para você ver na eternidade o que Deus está fazendo. E aí eu queria deixar um segredinho para você. Se a gente ouve a palavra e a pratica, há um resultado enorme na nossa vida. Não basta só ouvir, tem que praticar. Se você ouviu, se você declarar, se você liberar a palavra de Deus, algo vai acontecer? Vai acontecer. A resposta para cada tipo de solo aqui nessa noite. Você crê nisso? Que a resposta, se o seu solo está seco demais, eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus pode te encharcar nessa noite. Não somos nós que trabalhamos no solo. É o Espírito Santo de Deus que faz. O nosso papel é abrir o coração, é abrir o nosso interior e deixar ele encher. Mas a gente precisa buscar. E buscar onde? Nessa palavra que pode trazer vida. E eu queria, de forma profética, entregar uma sementinha para vocês, de mostarda. A palavra diz, se tiveres fé, como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, se move daqui para lá. E ele vai se mover. Você crê nisso? Você crê nisso? Quem pode distribuir? Não sei se vai dar para todo mundo. Tem 41. Se faltar, a gente deixa por família. Não, mas eu não quis botar uma só, eu quis botar várias, de forma profética, várias, para que a gente entenda que são sementes que estão sendo semeadas. E nós vamos ver sim o resultado dessas sementes. Em 2025, nós vamos ver. Porque nós cremos que o nosso Deus move, que o nosso Deus faz, que o nosso Deus trabalha. Nós não temos um Deus que está com os ouvidos agravados nem com as mãos encolhidas. Pelo contrário, as mãos dele estão estendidas para nos abençoar. Os ouvidos dele estão abertos para ouvir o nosso clamor. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa estar trabalhando no teu interior, no tipo de solo que você precisa que ele transforme você nessa noite. Porque 2025, todos nós aqui entraremos num lugar de sermos solo fértil, de sermos solos férteis, que produziremos, que daremos frutos, sim, frutos dele, que são os que vão permanecer. Senhor, nós declaramos nessa noite que nós somos o solo. E nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos encharcar da tua presença. E que os nossos olhos possam se abrir. Que os nossos ouvidos possam ouvir o que o Senhor fará no ano de 2025. E que possamos nos posicionar em fé, crendo que o que o Senhor fará,
nós estaremos fazendo parte disso. Senhor, nós não queremos ficar de fora. Pelo contrário, nós queremos fazer parte da mudança, Senhor, do bairro de Copacabana. Nós queremos fazer parte da mudança, Senhor, do bairro Peixoto. Nós queremos fazer parte, Senhor, na mudança na faculdade, Senhor, no nosso trabalho, na nossa família, aonde houver necessidade de mudança, que nós estejamos ali para ser esse canal, Senhor, essa semente que produzirá frutos de vida eterna. Que os nossos olhos estejam em Ti. Que os nossos olhos estejam em Ti, Senhor. Não nas circunstâncias, não nos problemas, porque de fato todos nós temos. Mas não é isso que vai nos mover, o que vai nos mover é a Tua palavra e a Tua presença. Que cada um de nós entre nesse lugar nessa noite, de crer, de profetizar, de declarar, de enxergar que tudo é possível ao que crê. Deus, é a Tua palavra que nos diz isso, que tudo é possível ao que crê. É ver morto ressuscitar, sim. É ver alguém que está, Senhor, com a vida completamente, Senhor, destruída, sendo transformada. Senhor, Tu podes. Senhor, vem sobre as nossas vidas nessa noite. Queremos a Tua presença. Queremos mais de Ti, Senhor. Fique de pé, comece a declarar, comece a pedir ao Senhor que você precisa dEle, que você precisa mais dEle. Que a presença dEle possa te capacitar nesse tempo, para 2025, você cumprir o propósito ao qual Ele tem te chamado. Desperta, desperta, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Xerema.